Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast do Saúde Digital. Estamos começando o mês de julho e o mês de julho é um mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É o Julho Verde. Então, hoje eu trouxe 2 convidados para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Podem se apresentar. Olá, sou Luiz Antônio Brandi Filho, cirurgião de cabeça e pescoço. Atuo em serviços assistenciais do Sistema Único, como o Hospital da PUC, Hospital Universitário de Bragança, e focado em pacientes da cirurgia de urgência e cirurgia de cabeça e pescoço eletiva. Agradeço pelo convite, Luciano, Raul, e vamos ao bate-papo aí para acrescentar e informar quem pudermos. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui de novo. Meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta do Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura de Campinas, e é sempre muito interessante, muito legal estar aqui conversando sobre um tema muito importante para a população e que temos poucas informações a respeito por aí, né? Então, a gente agradece ao Dr. Luiz por separar esse tempinho aí para conversar com a gente. E vamos começar já com a primeira pergunta para ele. Então, para a gente esquentar assim um pouquinho, quais são as doenças mais comuns aí para se tratar com um cirurgião de cabeça e pescoço? Qual que é o carro-chefe assim, do consultório, do hospital que você mais atende? A enfermidade mais prevalente, né, a cabeça e pescoço visa e busca prevenção e combate ao câncer do compartimento, apesar de enfermidades benignas também. Inclusive, Julho Verde é com o intuito da prevenção e combate ao câncer em cabeça e pescoço. Dia 27 de julho é a data mundial em referência a essa busca. E o mais prevalente, a doença mais comum, a queixa mais comum, está correlacionada à glândula tireoide, que visa a investigação ou combate ao câncer. Existem nódulos de maioria benignos, porém a investigação é por um caminho cirúrgico e visando o combate e a prevenção do câncer na glândula tireoide. Então esse é o mais comum. Porém, garganta, cavidade oral, boca, lábio, base da língua, dificuldade para engolir, para falar, esses são os compartimentos principais. Então, tireoide, laringe e cavidade oral são as principais enfermidades. E o combate e a busca em relação à malignidade desses compartimentos, detecção precoce. É isso que eu ia te perguntar. Não é muito fácil o paciente detectar alguma alteração para chegar até vocês. Normalmente o paciente ele já chega ou com encaminhamento ou com um sintoma muito grave que talvez já esteja um pouco tarde, ou não, vocês conseguem atuar bem no diagnóstico e tratamento precoce. O especialista em cabeça e pescoço, ele acaba sendo lançado mão um pouco tarde. A maioria dos serviços de referência estão em hospitais terciários, quaternários, pela complexidade da especialidade. E o caminho até a chegada a esse especialista nem sempre é linear, às vezes é um pouco tortuoso e dificultoso para o paciente. Porque a queixa, os sintomas precoces, eles são bastante comuns em várias outras enfermidades. E às vezes esse filtro, né, sobre a queixa que vai melhorar com sintomáticos, com medicamentos mais simples, é um processo inflamatório, é aquilo que de fato merece uma atenção, tem uma penumbra, não é tão claro sobre isso. Então esse caminho nem sempre é linear, é um pouco tortuoso. Os pacientes acabam chegando um pouco mais avançados, já com lesões não tão precoces, o que é diretamente proporcional à chance de curá-los, tratá-los e a qualidade de vida associada a esse tratamento. Tá. E quem está assistindo aí que pode identificar um sinal de alerta? Quais são os sinais de alerta que o paciente pode pensar? Talvez eu tenha alguma coisa, devo procurar um especialista. Perfeito. Em relação ao alerta à população geral, né, que é quem principalmente pode se defender nesse caminho, de fato são inchaços no pescoço, caroço que aumenta, crescimento na região da cavidade oral, mandíbula, boca, lesões branquiçadas que não cicatrizam, lesões vermelhas que não cicatrizam, dor, dificuldade para engolir há mais de 15 dias, rouquidão que persiste há mais de 15 dias, feridas que não cicatrizam na boca há mais de 15 dias, caroços que não regridem,
deve ser avaliado pelo especialista de modo ideal, né? Diversas especialidades são intersecções com a cabeça e pescoço, que são mais comum acesso, até informações sobre existência, endocrinologia, otorrinolaringologia. São especialistas que podem orientar, assim como o cirurgião de cabeça e pescoço. Tá. E em relação aos fatores de risco, né? A gente sabe que existem alguns fatores de risco que são bem comuns em várias doenças, que é o tabagismo, o sedentarismo, às vezes o álcool. Tem alguma coisa de diferente nesse tipo de paciente, no tipo de câncer que vocês tratam, que seja diferente de outros cânceres, por exemplo, ou mais ou menos as orientações são parecidas? Cada compartimento acaba tendo um fator agressor de predileção. Eventualmente as glândulas, como a tireoide, glândulas salivares, parótida, que são outros órgãos-alvos dessas nodulações, estão mais correlacionados a exposições virais, radiações, eventualmente até do que o tabaco, que é um fator de risco prevalente em todos os cânceres de cabeça e pescoço, principalmente cavidade oral, laringe. Porém, ainda os principais fatores de riscos é o abuso de bebida alcoólica, o hábito e o abuso. O hábito do tabaco, essa é a principal medida na prevenção do câncer de cavidade oral, laringe, sem dúvida nenhuma. Boa qualidade de higiene e cavidade oral, cuidados pessoais, hábito de vida saudável, hábito alimentar adequado, tudo isso vem a contribuir nessa prevenção sem dúvida nenhuma. E os sinais de alerta precoce, que a gente vai reforçar algumas vezes aí, e é importante, né? A busca do autocuidado, acho que esse é o ponto fundamental. Tá. Falando um pouco dessa prevenção, doutor, a gente sabe que tem uma grande incidência agora correlacionada com o vírus do HPV, né? As vacinas que a gente tem disponível agora no SUS e também nas redes particulares, né? A gente sabe que ela é preconizada, principalmente na faixa etária aí de 9 a 15 anos. Elas previnem contra o câncer? Sem dúvida, é um ponto importante, principalmente câncer de cavidade oral e orofaringe, é bastante sedimentado o fator de risco de infecção pelo vírus HPV. Estima-se que aí até metade dos casos sejam promovidos pela ação desse vírus, principalmente com alguns subtipos, que são dentro da família do vírus do HPV, existem diversos subtipos, existem alguns que são mais incidentes. A presença das verrugas, o 6 e o 11, e os mais prevalentes em relação à malignidade, que é o 16 e 18, esses subtipos do HPV. E sem dúvida nenhuma, a vacina indicada pelo Sistema Único de Saúde na prevenção do câncer de colo uterino e indicado principalmente em jovens de 9 a 14 anos, ela tem a finalidade de prevenir também o câncer em cabeça e pescoço, principalmente em relação a essas duas linhagens, a 16 e a 18. Então, é uma vacina quadrivalente, que tem abrangência na prevenção do câncer de cavidade oral orofaringe também. O que muda do sistema privado é ter a bivalente, exclusiva para as de maior risco para malignidade, e eventualmente uma que cobre 9 subtipos, mas a equivalência na prevenção do câncer, tanto colo uterino quanto de cavidade oral orofaringe, do sistema único é indicada e abrange. Quanto à vacina, aproveitando o gancho, ela existem algumas indicações tidas até como terapêutica em indivíduos imunodeprimidos, portadores do vírus HIV. Isso extrapola um pouquinho a indicação da idade até os 14 anos, que seria o ideal. Então nós podemos cobrir mulheres até 45 anos de idade, imunodeprimidos até 45 anos de idade, pacientes portadores de HIV, pacientes transplantados em vigência de imunossupressão. Então existem indicações aí relativas também em relação à vacina na prevenção do câncer de cavidade oral orofaringe, sem dúvida. Continuando assim, falando sobre o tema da prevenção, doutor, a gente sabe que tem outras campanhas aí, né, Outubro Rosa, para o câncer de mama, e a gente sabe que o câncer feminino, tanto o câncer de próstata também, através dessas campanhas, a gente tem muito exame de detecção precoce, né, como uma rotina aí no calendário, né, das nossas visitas ao médico. Dentro da cabeça e pescoço, existem exames preventivos anuais que a gente possa fazer para uma detecção precoce? Como é que é isso dentro da especialidade? Perfeito. Luciana, campanhas preventivas populacionais não existem
direcionadas exatamente, como, por exemplo, da saúde da mulher, as mamografias, que, na verdade, são campanhas mais densas, até pela importância, a prevalência do câncer de mama, comparativo com o câncer de cabeça e pescoço, está em torno do sexto, de modo geral, quinto, sexto colocado aí. O de mama na mulher é o principal, né? Então, esses calendários preventivos não tem. A principal orientação é, de fato, o autoexame. A principal ferramenta do indivíduo, do usuário, da pessoa, é identificar os fatores de risco, estar de olho em órgãos-alvos com esses sinais de alerta, rouquidão, lesão vermelha que não cicatriza, lesão esbranquiçada em cavidade oral, caroço, nódulo que está progredindo. Então, a principal ferramenta não são campanhas de prevenção, nem tampouco exames complementares. A principal suspeita em relação ao câncer de cabeça e pescoço parte desse autoexame, dessa autoobservação, principalmente correlacionada. Nariz, garganta, obstruções, sangramentos, vermelhidões, crescimentos progressivos, persistência de rouquidão mais de 15 dias, nódulo que aumenta mais de 15 dias, lesões vermelhas que persistem na cavidade oral por mais de 15 dias. Então, a principal ferramenta do indivíduo não são exames complementares, o que facilita, mas ao mesmo tempo precisa de uma difusão de informação, né? Então, está na mão de cada um aí esse autocuidado, essa autoatenção e inibir os fatores de risco para a tentativa de minimizar. A gente está falando de algo que, se detectado precoce, nós conseguimos cura em até 90% em média. Então, isso é importantíssimo, né? Com pouca interferência em qualidade de vida, modificações, né? Tá, falando em qualidade de vida, algo que a gente recebe bastante também, tanto no tratamento hospitalar, domiciliar, seja qual for o que o paciente vai passar, mas quando que é indicado um tratamento conservador, vamos dizer assim, de radioterapia, quimioterapia, ao invés do tratamento cirúrgico? É possível nessa detecção precoce que você falou, a gente conseguir diminuir a invasão do tratamento do paciente, o paciente conseguir mais funcionalidade, independência no tratamento? De encontro com a sua pergunta, né, existem indicações de lesões que são dependentes do estágio e da localização primária, que vão se ter como escolha o tratamento não cirúrgico. Tá? Exemplo, nasofaringe em cabeça e pescoço, a lesão detectada primariamente, a escolha é tratamento não cirúrgico. O que, na verdade, não está diretamente correlacionado a essa qualidade de vida, ele não chega a ser um minimamente invasivo ou algo assim. Então, o que interfere na qualidade de vida é a precocidade da lesão, com métodos, eventualmente, de escolha cirúrgico minimamente invasivo. Por exemplo, uma lesão precoce de prega vocal, se detectada, ela pode ser operada por dentro da cavidade oral, com margem, com cura, sem efeitos colaterais da radioterapia, que seria mais interferido a qualidade de vida pela ação da radioterapia do que pela cirurgia em si. Não necessariamente o cirúrgico seria mais invasivo que o conservador. Isso. É bem difícil isso acontecer, né? Exatamente. Então, não é o método e sim a precocidade que vai interferir nessa qualidade de vida. Agora, a maioria absoluta dos cânceres em cabeça e pescoço, exemplo, a tireoide, que a gente já falou que é o carro-chefe, vamos chamar assim, né? A enfermidade de maior prevalência. Ela, sem dúvida nenhuma, não existe proposta de tratamento não cirúrgico. Existe adjuvância, complemento com iodoterapia, mas o passo primordial é o tratamento cirúrgico. Então, a maioria das enfermidades precisam do caminho cirúrgico. Algumas escolhas são não cirúrgicas de fato, mas lançando mão, quando maligno oncológico, radioquimioterapia. Quando o paciente ele chega já com alguma lesão, né, aparente, visível, assim, como que ele está? Ele está num estado avançado da doença? É dito ainda precoce? Como que é, assim, para a gente ter uma noção? O acesso da maioria dos serviços de referência de hospitais gerais, né, hospitais do Sistema Único de Saúde, vinculado a grandes centros, isso nós estamos falando de hospitais universitários, hospitais terciários, hospitais quaternários, que são quem acabam dando vazão a essa complexidade de paciente. A maioria, em torno de 60% desses pacientes, já acessam para o tratamento em estágio 3, estágio 4. Então nós estamos falando onde a maioria já está do meio para frente, nós podemos dizer assim, em termos de avanço da doença. Então, alguns por esse caminho tortuoso de dificuldade à chegada,
outros por uma dificuldade de autocuidado, essas detecções precoces. Então, tem algumas barreiras que levam a maioria das realidades dos serviços gerais a lidarem com pacientes estágio 3, estágio 4, sem dúvida nenhuma. O que aumenta porte cirúrgico, tempo de internação, interferência em qualidade de vida para reabilitação, necessidade de mais suporte domiciliar, cuidados com cânulas de traqueostomia, cuidados com dispositivos para a via alimentar, né? Então, sem dúvida, essa é a realidade da maioria dos pacientes, por conta dessas dificuldades de detecções precoces do caminho até o especialista. O serviço de referência, né? Não é nem ao especialista. O especialista é parte desse caminho, né? O especialista médico, especialista fisioterapeuta, especialista de enfermagem. A gente precisa de centros de referência que incluem o especialista, né? E essas são as dificuldades de acesso do paciente, sem dúvida nenhuma. Muito desses pacientes que vão precisar de uma cirurgia, como que se dá? A grande maioria, eles saem com algum dispositivo, eles saem com necessidade de uma alimentação especial, de fazer algum outro tratamento? No pós-operatório das tireoides, não. Tá? A maioria das cirurgias de tireoide tem baixo impacto na qualidade de vida, exceto por questões de manejo de um nervinho que controla a voz, chamado laringeu recorrente, questões metabólicas em relação ao cálcio, mas são poucas interferências em qualidade de vida e esse paciente ele vai reabilitar em 2 dias em domicílio, se alimentar por via habitual. Então, agora, as lesões de cavidade oral, quanto mais dentro desse contexto de lesões detectadas em fases mais avançadas, estágios mais avançados, que é a realidade, esses pacientes inevitavelmente vão precisar nem que por um intervalo de tempo de dispositivo para auxílio em via respiratória, exemplo, traqueostomia, via alimentar até cicatrização do leito por sondas nasoentéricas, dietas que ou tem que ser manejada em domicílio ou de modo ideal as industrializadas, que são menos contagem bacteriana, todos os benefícios de algo mais padronizado, né? Então, sem dúvida, esses pacientes precisam desses cuidados multidisciplinares, com pelo menos, no melhor cenário, durante um intervalo temporário de reabilitação. Tá? A maioria das lesões você consegue, com recursos de retalhos, funções multiprofissionais, fonoaudiologia, fisioterapia, chegar numa funcionalidade onde vai dar uma autonomia para esse paciente pós-tratamento. Lógico que isso nós estamos contando dos que venceram a doença, passaram pelo caminho do tratamento, estão em reabilitação, né? Então, boa parcela vai conseguir ter uma qualidade de vida, uma autonomia, sem dúvida nenhuma. Mas o caminho é árduo para esse fim, né? Então, precisam de um apoio de dispositivos, nem que por tempo determinado, a maioria absoluta deles vai precisar. E, Raul, como que está essa reabilitação aí agora no município? Chegam muitos casos para vocês? Como que tá? Eu tive um pouco de experiência de reabilitação hospitalar após cirurgias de grande porte, né, que a gente chama de cabeça e pescoço, e agora eu já estou há 9 anos no SAD, que a gente trabalha com esses pacientes no domicílio. Como o nosso serviço ele é voltado para pacientes de alta complexidade, pacientes mais graves, então normalmente a gente fica com essa parcela de pacientes que o doutor falou de um paciente que sofreu mais invasões, né? Seja cirúrgica, seja do tratamento de quimioterapia e rádio. Passam muito tempo internado, às vezes meses, 1, 2 meses, isso contribui com sarcopenia, o paciente fica acamado, fraco, bem emagrecido. Ele chega em casa e a gente tem essa missão multiprofissional, vários profissionais, de reabilitar esse paciente e trazer a maior funcionalidade e independência possível para ele. O paciente pode chegar com uma sonda nasointeral para alimentação, uma traqueostomia, seja ela temporária ou terminal, né, para sempre. E a gente vai ajudar nos cuidados, ajudar em aspiração. A nutricionista ela vai indicar a melhor dieta para o paciente conseguir ganhar um pouco de peso, musculatura. Com a fisioterapia a gente trabalha com exercícios no leito, seja ele em cama hospitalar, se o paciente já consegue sair da cama e ir para uma cadeira, ou mesmo iniciar um trabalho de marcha para ele poder andar, começar andando ali no ambiente domiciliar, depois poder sair de casa e ter a vida mais normal possível. Às vezes até a evolução
da oclusão da traqueostomia e até retirada, a gente consegue fazer isso no domicílio para evitar que o paciente precise ficar desse transporte, seja para o hospital, seja para um consultório. A maioria dos nossos pacientes são SUS dependentes, tem bastante dificuldade de locomoção. E o trabalho da fisioterapia vai ser mais voltado a isso. A gente vai trabalhar a independência do paciente. Se ele precisa ganhar força, a gente vai trabalhar com exercícios de fortalecimento. Se ele precisa sair do leito, a gente vai trabalhar as transferências junto com o cuidador. Os nossos pacientes normalmente necessitam de um cuidador, principalmente nessa fase inicial da reabilitação domiciliar, para que a gente possa devolver a esse paciente com a maior independência possível. Às vezes, realmente fica uma sequela aí, o fonoaudiólogo tem esse trabalho de tentar voltar a dieta oral dele, ou voltar à própria fala, que o paciente tem mais dificuldade, e junto com todos os profissionais a gente trabalha essa reabilitação domiciliar do paciente, ou ambulatorial, se a gente tem algum serviço de referência, algum ambulatório que ele possa ir depois desse estágio inicial no domicílio, para continuar a vida aí o mais normal possível. Eu tive uma larga experiência também no SAD. A gente recebia uma grande quantidade de pacientes, né, principalmente da PUC, do serviço da PUC mesmo, pacientes bastante debilitados, né, com traqueostomia. E assim a gente chegou a reabilitar vários pacientes, né? É um processo longo, né? É um paciente bem complexo que a gente procura ajudar bastante a família, né, em todas as suas dificuldades, mas vários pacientes a gente reabilitou com uma boa qualidade de vida, né? Tudo vai depender, é um trabalho em conjunto, né? Às vezes o paciente tem múltiplas metástases, então a gente vai fazer um trabalho mais paliativo em casa, ou não, o cirurgião conseguiu retirar o tumor inteiro, o paciente tá ruim, mas está livre da doença, então vai ser outro trabalho. A gente tem que avaliar o que vem, né? E é claro a importância do retorno, do acompanhamento, que eu acho que é um pouco difícil a gente conseguir manter essa via de mão dupla, certo? Então, o paciente que ele faz uma cirurgia de grande porte como esse, ele tem a necessidade de continuar acompanhamento, seja ele semestral, anual, não sei como que vocês fazem. Sem dúvida. Primeiro ponto, né, foi o que vocês tocaram, esse paciente, a especialidade cabeça e pescoço, intra-hospitalar, o cirurgião, ele é uma parte desse caminho que é de um paciente complexo, vai precisar de muitos apoios. Apoio para reabilitação, apoio para essa família aprender a lidar com as novas necessidades. Então, essa parcela talvez seja a maior dificuldade em homogeneizar. O tratamento ele é padronizado, bem estabelecido, baseado em evidência. Agora, o que do baseado em evidência a gente consegue oferecer para o paciente no pós-operatório, no pós-hospitalar, no cuidado que ele vai precisar, vamos dizer assim, para a vida toda dele, né? Aquele intervalo intra-hospitalar está mais sob nosso controle. Então esse trabalho extramuros, ele é fundamental e talvez o mais árduo para entregar qualidade de vida e reabilitação para esse paciente. Da doença, ele cura ou recidiva, ele trata ou não trata. Então, a gente tem menos variáveis. Agora, oferecer uma qualidade de vida, uma reinserção social, um mínimo de qualidade de vida para esse paciente, esse é um trabalho muito árduo e extramuros, onde o cirurgião não participa, vamos dizer assim. Ele participa nesse segmento oncológico, de hora marcada para ver se seu problema está controlado, vai repetir exame para ver se continua livre de doença. Então, isso é a parcela médica, que, lógico, ela é importante, mas é uma parte do todo. Eu ouso dizer que para a vida desses pacientes, e qualidade de vida e saúde não é estar com a doença ou sem a doença, né? Ele precisa muito desse apoio multidisciplinar, dessa ação extramuros. Então, essa talvez seja a maior dificuldade de pacientes que têm uma doença particular de interferência direta, como o perfil dos pacientes oncológicos. E todo paciente oncológico. E na cabeça e pescoço interfere com questões muito básicas, que é comida, paladar, respirar, um mínimo de uma estética e apresentação social. Então, talvez seja essa particularidade da enfermidade do compartimento, e isso que o Júlio Verde tem tentado aí chamar atenção, que quanto mais precoce a gente conseguir chegar nesses sinais, esse autocuidado, essa informação, talvez é onde a gente vai conseguir entregar essa qualidade de vida ainda melhor, né? Esse é o foco, sem dúvida.
Essa campanha do Júlio Verde, ela é recente, né? Ela vem aproximadamente aí estamos falando de 2022, por aí? Isso, na verdade, a campanha em si comemora 10 anos esse ano pela sociedade brasileira. Tanto é que o Júlio Verde 2024 tem o logo aí da sociedade de 10 anos de campanha Júlio Verde. Desde 2014, pós um congresso mundial, onde nós tivemos essa evidência, esse peso, o Brasil tem essa característica de chamar atenção no mês de julho para prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Mas, legalmente, por lei, definição legal, desde 2022, julho é um mês reconhecido legalmente, difusão em grandes veículos de informação, difusão governamental, em relação ao combate e prevenção. Tá? Então, de fato, essa evidência dessa enfermidade que a gente está dizendo de tão estigmatizante, de cunho, tanta complexidade para contornar, tem relativamente pouco tempo, desde 2022. Mas a sociedade está engajada nisso há 10 anos. Esse nós comemoramos 2024, 10 anos de Júlio Verde. Mas, de fato, legalmente, desde 2022. E nesses 10 anos, depois desse início, né, dessa campanha, vocês já começam a coletar os resultados? Sim, muito avanço, principalmente na evidência da especialidade e da complexidade desses pacientes em âmbitos de saúde populacional, né? O impacto desses pacientes em questão social, na qualidade de vida do indivíduo, da família, sem dúvida vem sendo crescente dentro desses 10 anos e por iniciativa, engajamento da sociedade, que é relativamente nova. Nós estamos falando de uma sociedade brasileira que existe há 25 anos, uma especialidade que perto das outras é muito pouco tempo, né? Então, esse é gradativo, essa importância da especialidade, já que os pacientes estão aí. A enfermidade já existe há muito tempo. E, literalmente, o que esses pacientes têm dificuldade em ter é voz, né? São pacientes não com nenhuma associação, mas o câncer de laringe, a cabeça e pescoço interfere diretamente nessa questão de como se manifestar em relação a essa doença, né? Até no pós-reabilitação. Então, cada vez mais vem ganhando uma amplificação, sim, por esse engajamento, mostrar a importância. Nós estamos falando do 6º câncer de modo geral. Nós estamos falando de uma estatística que espera em 2024, se a gente incluir a pele do compartimento cabeça e pescoço, quase 50 mil novos casos. Laringe, tireoide e cavidade oral, o Instituto Nacional do Câncer tem esse levantamento de 39.550 novos casos em 2024. Então, isso falando de 3 compartimentos da especialidade, né? Então, é bem prevalente. Câncer de pele, num país com fotoexposição como o nosso, também correlacionado principalmente com compartimento. Então, de fato, isso é gradativamente mais evidente. A gente pode resumir um pouco da importância, então, da prevenção. A gente viu em outros podcasts que nós fizemos aqui com outros profissionais, de que se a gente trabalha a prevenção, a reabilitação também vai ser melhorada. Sim. E é muito mais custoso, muito mais caro, seja financeiramente, seja na saúde do paciente, a reabilitação. Então, a dica para a população seria essa: observar os sinais de alerta, trabalhar com prevenção, diminuir ao máximo a exposição dos fatores de risco, como o tabagismo e o álcool, que são os mais prevalecentes. E teria mais alguma coisa assim que a população poderia se atentar, aproveitando aí o mês de julho, para essa região? A principal atenção é esse autocuidado, a autoobservação em lesões que persistem, nódulos que persistem 2, 3 semanas, lesões vermelhas em cavidade oral, lesões branquiçadas em cavidade oral, crescimento progressivo de nodulações no compartimento, fatores de risco, quem fuma demasiadamente, abuso do álcool, exposições ao vírus HPV com mais frequência, múltiplos parceiros, promiscuidade no sentido de não proteção. Quanto mais exposição a subtipos, mais suscetibilidade, mais chance de degeneração. Então, esse público-alvo tem que estar mais atento no autocuidado. Tabagistas de longa data, má condições de higiene e cavidade oral. Isso é o ponto. O ponto principal é o autocuidado.
Então, isso é o foco em relação ao Júlio Verde, em relação à capacidade da gente auxiliar no compartimento cabeça e pescoço. E a intersecção com outras especialidades, né? O caminho se encurtar à medida que as campanhas tomam mais difusão, tomam mais evidência, para esse paciente chegar mais precocemente às referências. Legal. Então, muito obrigado, Dr. Luiz, pela disposição. A gente fica muito feliz de receber profissionais tão qualificados aqui para poder dar essas informações para a população que tanto precisa, e uma área tão específica, tão difícil de a gente encontrar um especialista de qualidade para poder conversar com a gente. O pessoal que está assistindo, se quiser ficar por dentro, se inscrever aqui no canal, né, porque a gente vai estar sempre trazendo o máximo de informações, o máximo de profissionais aí da área da saúde para quebrar todos os preconceitos, tudo que a gente precisa saber e trazer a melhor informação para a população. Então não deixa de curtir, de compartilhar. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente procura todos os nossos profissionais, parceiros que vieram fazer aqui com a gente o podcast. A gente entra em contato para tirar a sua dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. Obrigada. A gente se vê numa Eu que próxima. agradeço ao convite, a oportunidade de alertar a população, né? Tema tão delicado, tão importante, que abrange diversos estigmas, barreiras sociais muitas vezes, mas a grande questão é o indivíduo, o autocuidado. Esse eu acho que é o que é válido para toda a enfermidade. Quem tem a capacidade de se proteger é você mesmo. Se incomoda, se chama atenção, se persiste. Você tem dúvida, busque ajuda, vá atrás do profissional, solicite por mais de uma vez, tenha voz na sua capacidade de se proteger aí. Mais uma vez agradeço, Luciana, Raul, pela oportunidade. A gente agradece. Obrigada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.